Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidar para nós lermos um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação nesta hora abençoadíssima. É segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, Paulo diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eita glória, aleluia, que maravilha. Nada. Quando ele diz nada, nada, ele diz nada podemos contra a verdade. É verdade, pronto. Se você está falando a verdade, quem pode? A mentira dura até a verdade chegar. Então diz, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade é verdade, aleluia. Por isso que Jesus não diz assim em João 8,32, um versículo que incomoda o inferno. Alguém usou esse versículo há alguns tempos aqui no Brasil. Misericórdia, fizeram de tudo para matar ele, acabar com ele. Por quê? Porque ele usou essa palavra que Jesus falou, a palavra poderosa. Isso é palavra poderosa, que estremece o inferno todinho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Primeiro, versículo 31, Jesus diz para os judeus que criam nele: se vocês permanecer nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se permanecer, aí verdadeiramente sereis discípulos, aprendiz, vão andar com o mestre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta o homem? O que liberta o ser humano? A verdade. A mentira escraviza. Quanto escravizado pela mentira? É, porque a mentira vem do diabo, que é o pai dela. Jesus diz em João 8,44. Ele diz ainda na cara dos fariseus lá, dos religiosos da sua época. E religião é uma maldição que existe, é uma canoa furada. Quem entra pela religião vai morrer afogado no meio do mar. Jesus nunca pregou religião, pregou evangelho. A Bíblia diz, veio, depois João foi preso, veio Jesus da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Não veio pregando religião, veio pregando o evangelho. E ele diz, aleluia, para arrepender e crer no evangelho. Foi assim que Jesus começou a arrepender. Arrepender de quê? Do pecado, da desobediência. E crer no evangelho. E agora em João, Jesus diz lá no 8,44, para os fariseus, vós tem por pai é o diabo. A pessoa fala isso na cara de um religioso, foi assim que Jesus falou. Vós tem por pai é o diabo, e vocês querem satisfazer o desejo dele? Ele foi homicida, ele é criminoso desde o princípio. Ele nunca afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Porque quando ele fala uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha só, mentiroso e pai da mentira. Então, mas tem pessoas que gostam de mentira. Mas a verdade, aleluia, a verdade chegou, a mentira acabou. Acabou a farra da mentira. É só a verdade chegar. E nada mais precisamos do que pregar a verdade. Não meia verdade, a verdade completa. E Jesus não diz, ouvireis a verdade. Tem pessoas ouvindo a verdade, ele diz, conhecereis. Quantas pessoas que você já ouviu falar tanto sobre ele, e quantas pessoas que eu também já ouvi falar tanto, mas você não conhece, eu também não conheço. E tem pessoas que conhecem, a diferença é grande. Você ouviu falar sobre ele, a pessoa conhece. Tem pessoas que você ouviu falar e eu conheço. Tem pessoas que eu já ouvi falar e você conhece. Qual a diferença? A diferença está em conhecer. Jesus não diz, ouvireis a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tem pessoas ouvindo a verdade, mas não resolve. Aleluia. Tem que conhecer. Por isso que a Bíblia diz lá no livro de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E Paulo diz, se nós temos alguma coisa a gloriar, gloria sim em conhecer o Senhor. Aleluia, não é de ouvir sobre o Senhor, eu conhecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que um homem, o Herodes, tinha ouvido falar de Jesus, mas não conhecia Jesus.
Ouviu falar, disse que ele até queria conhecer, mas não conheceu. Zaqueu ouviu falar de Jesus, fez a diferença. Subiu na árvore e disse: eu não quero ouvir falar dele, eu quero conhecer ele. Eita glória! Conheceu e a vida foi mudada. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Paulo vem e escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, no último capítulo, diz lá, no versículo, capítulo 13, versículo 8. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então vamos pregar a verdade, vamos viver a verdade, vamos conhecer a verdade e prosseguir em conhecer. Porque nada podemos contra a verdade. Irmão, prega a verdade. Irmãs, prega a verdade. Vive a verdade. Conheça a verdade. Meu amigo, conheça a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas enganadas pela mentira? Vivem no engano. Por quê? Pedro diz: de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Tá? Porque muitas pessoas vivem nos vícios, na idolatria, na feitiçaria, tudo que não agrada a Deus, tudo que é, aleluia, abominável aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele foi vencido por aquilo. Pedro não diz que alguém que é vencido fica liberto. Ele diz: de quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Não viu o povo de Israel, quando era vencido pelo rei, se tornava escravo dele. Aleluia, aleluia. Tornava escravo daquele rei. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada. De quem alguém é vencido, do tal se torna escravo. Se for vencido pela mentira, se torna escravo da mentira. Aleluia. Então vamos conhecer a verdade vai nos libertar. Vamos continuar libertos? Aleluia. Paulo diz: estáis libertos, não vos torneis meteus debaixo do jugo da servidão. É assim que está escrito. Aleluia, Gálatas 5. Não pode, não. Está livre, não volta na canga, não. Jesus quebrou a canga do diabo que nos oprimia, não volta a colocar o pescoço lá debaixo, não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Então, pega essa palavra. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Aleluia. Nada. Falou a verdade, é verdade e acabou, pronto. Então fala a verdade, viva a verdade, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Fica com esse versículo, esses dois versículos. Jesus diz: conhecereis a verdade. Paulo vem e diz: nada podemos contra a verdade. E a verdade é Jesus, ele diz em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade, a vida. Ele não diz que ele é uma das verdades, ele é a verdade. Quem pode contra Jesus? Ninguém. Amém? Um abraço.